Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar um assunto com vocês que eu não sei nem por onde começar. Eu só tô fazendo esse vídeo porque me pediram muito, algumas pessoas têm me pedido já há algum tempo. E aí, né, me comprometi em fazer, tô aqui. Que é, vocês já leram no título, que é para ler em outro idioma. Vou dar dicas, não sei, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, por isso que eu tenho relutado em fazer esse vídeo há muito tempo, mas ainda assim as pessoas insistem. Eu acho que eu vou falar coisas que vocês já sabem, que outras pessoas já disseram, enfim. Depois no fim do vídeo vocês me digam se há alguma novidade, se eu acrescentei alguma coisa. Pra começar, eu não sou poliglota, não falo tantos idiomas quanto vocês pensam que eu falo. Eu acho que fluentemente nem português, viu? Porque eu dou umas derrapadas. Mas eu me comunico em alguns idiomas, além do português, francês, inglês, espanhol. E leio italiano, só leio. E o que me perguntam sempre é como eu aprendi esses idiomas. Ora, eu já fiz aquele vídeo, minha formação e blá blá blá, que eu falo, né, toda a minha formação e mais ou menos como eu aprendi francês. Eu comecei a aprender inglês, como todo mundo aprende na escola e tal, e depois eu fiz curso, né, numa escola de idiomas, eu estudei acho que uns 3 anos e meio. Espanhol também, escola de idiomas, eu estudei uns 3 anos e meio. Não, 3 anos. E francês, eu comecei a fazer letras na USP francês, né? Não sabia nada, então iniciei lá. Claro que uma faculdade de letras não é para ensinar o idioma, embora você tenha aula de idioma, não é para você aprender o idioma. É bom que você acompanhe paralelamente, fazendo um curso de idiomas à parte. Só que eu não tinha tempo, né? Fazer mestrado, doutorado e trabalhar 8 horas por dia, então não dava. E eu aprendi um pouco mais francês como? Quem viu o vídeo sabe, né? Eu fiz doutorado sanduíche, eu fiquei 6 meses na França. E lá melhorou muito a minha compreensão oral do francês. Tem gente que acha que eu falo fluente, não ficava uma semana em Paris, eu viajava, eu ficava uns dias viajando. E aí nessas viagens, ia para lugar que tinha que falar inglês, outro francês, outro português. Então assim, melhorou muito a minha escuta, a minha compreensão oral, mas fluentemente eu acho que eu não falo. Não. Bom, mas bora lá. Para conhecer bem o idioma, perceba que eu não falei falar, eu disse conhecer. Conhecer bem o idioma, a gente precisa desenvolver 4 habilidades. Compreensão oral, compreensão escrita. Produção oral, produção escrita. Ora, compreensão oral e produção oral a gente está falando, a gente está no domínio da fala, né? Para você falar bem, você tem que escutar bem e vice-versa. E compreensão escrita e produção escrita, a gente está no domínio da escrita. Você escreve bem se você ler bem. Então vocês percebam que são 2 habilidades, são 4 habilidades, mas que a gente pode dividir em 2 blocos, a oralidade e a escrita. Nem preciso dizer que as minhas habilidades são da escrita, né? Tem gente que já tem uma habilidade fonética, fala, ouve, tem uma memória auditiva excelente. Ouve e depois já sai falando, né? E tem a memória auditiva excelente, e que leva a uma pronúncia excelente, ou já sai falando. Mas para escrever, ler, já tem mais dificuldade. E quem tem essa facilidade com a escrita já tem mais dificuldade para falar, para pronunciar corretamente, ouvir, entender o que ouve e tudo mais. Acho eu, minha opinião, né? Vocês podem pensar de outra forma. Acho que é mais fácil quem tem mais habilidade em escrita se desenvolver na oral do que o contrário. Não sei. Eu sou parcial para falar sobre isso porque a minha facilidade é escrita. Por que eu estou dizendo isso? Talvez não seja mais fácil, mas talvez seja mais rápido. Por que eu estou dizendo isso? Ora, se você tem habilidade escrita, quando você viaja, vai para outro país, você sem querer, mesmo você distraído, você desenvolve a habilidade oral, da escuta, compreensão oral e da fala, porque você é obrigado a falar se você não tiver com pessoas que falam português, certo? Então, mesmo sem querer, você vai ouvindo, você vai vendo, você fica em contexto, só o zum do metrô, das ruas, isso vai facilitando a sua compreensão e a sua produção oral, o seu sotaque e tudo mais, certo? Agora, uma pessoa com facilidade oral, né, de escutar, entender, falar, para ela se desenvolver na escrita é muito mais demorado, mesmo porque a ortografia é memória, você tem que ir memorizando, né? Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. E acho que só escreve bem quem lê muito.
Eu acho impossível a pessoa escrever bem sem ler muito. Há habilidades num texto que é só a leitura que proporciona. Para ler em outro idioma, o que a gente precisa desenvolver? Qual a habilidade? Qual é a dica? Esses idiomas que eu falei aqui, inglês, francês, espanhol, português, italiano, não são declinados. O que isso quer dizer? Quer dizer que a posição das palavras numa frase altera o sentido, faz diferença, importa. Agora, alemão, latim, que você vai agregando sufixo e aí muda, vira uma frase desse tamanho. Em alemão você vê, tem palavras que são desse tamanho, mas também já é uma frase inteira. Em latim você vai agregando, você muda o sufixo, a terminação da palavra, ela já deixa de ser verbo, vira adjetivo e por aí vai, né? São línguas declinadas, né? Então é diferente. Mas eu vou falar de línguas que não são declinadas. Se você tem o conhecimento básico em alguma dessas línguas, e eu acho que quem já passou por todo o ensino médio tem o conhecimento básico de inglês. Por mais que tenha estudado em escola pública e tal, a gente aprende alguma coisinha. Então, se você tiver um conhecimento básico de idioma, já dá para você começar a ler nesse idioma. É claro, você vai ler livros mais fáceis, pode ler livro infantil, você pode ler aqueles livros adaptados, né? Porque aí eles são menores e também são desenvolvidos numa linguagem mais fácil. Leiam. Pode ler que dá. Você só não pode ter a pretensão de querer entender todas as palavras, porque você não precisa entender todas as palavras. Se atenha ao contexto, na compreensão geral. Comece lendo assim. Você tem que se preocupar com o que é maior, com o sentido global da história, porque o resto você vai se desenvolvendo aos poucos. E você vai aprendendo sem perceber. O contexto vai te ensinando sem você perceber. É como aquilo que eu falei de você ir para outro país. Sem perceber, você vai melhorando sua compreensão oral, porque você está em contato. É a mesma coisa, quando você está lendo, você está em contato, você aprende sem querer uma coisa que é muito difícil em idioma, hein? Que é a regência verbal e nominal. Qual preposição usar com o verbo X ou Y, ou com o substantivo X ou Y. É uma das coisas mais difíceis em idiomas. Aproveitando o ensejo, eu vou dizer as 3 coisas mais difíceis de aprender quando a gente está estudando o idioma. Uma delas é a preposição que eu acabei de falar, a regência. Qual é a proposição que eu uso com o verbo X ou Y? Vou dar um exemplo para vocês perceberem essa dificuldade. Em português a gente fala prestar atenção em. Percebam que tem uma preposição em e tem também um verbo e um substantivo. Então é uma locução. E aí a gente já tem 2 dificuldades nessa locução. Qual verbo usar para atenção? Porque a atenção é um substantivo. Eu uso qual verbo? E depois, qual preposição? É uma dificuldade. Por exemplo, em inglês é pay attention to. Ou seja, é o verbo pagar atenção a. Em francês é faire attention à também. Ou seja, fazer atenção a. Então quando vocês estiverem lendo, já vão prestando atenção nessas coisas. É muito difícil. Se você só estuda gramática, você fica com dificuldade de decorar essas coisas, porque são muitos verbos, são muitos substantivos. Agora, quando você lê, você já vai introjetando. Você lê essa passagem, faire attention à, no momento, depois no outro momento, depois quando você tem que escrever ou você tem que falar, aquilo vem. Por quê? Sem prestar atenção você aprendeu. Se você prestar atenção fica mais fácil, mas mesmo sem prestar atenção você aprende. Porque você não sabe como você aprendeu, mas você aprendeu, vem na sua cabeça, de tanto que você leu. A outra dificuldade de um idioma é saber o que é feminino, o que é masculino. Então a minha dica, quando você vai aprender uma palavra, olhe no dicionário. Os bons dicionários já trazem assim, logo no comecinho, se a palavra é feminina ou masculina. Você já preste atenção nisso, aprenda qual é o gênero da palavra no começo. Porque dá muita diferença de idioma para idioma, né? E a leitura ajuda. É a mesma coisa, de tanto ver escrito, você acaba aprendendo até sem perceber. Um exemplo, garagem em português é uma palavra masculina, em espanhol é feminino. É um cognato, porque tem o mesmo sentido, a grafia é parecida e o sentido é parecido, então é um cognato. Só que o gênero é diferente, a palavra masculina em espanhol. A mesma coisa com dente em francês. A grafia é parecida, o sentido também é, mas dente em francês é feminino. Isso acontece com várias palavras. Essa é uma dificuldade quando a gente está aprendendo idioma. Então, a leitura ajuda. Uma outra dificuldade, essa talvez é a mais difícil de resolver, acho que é só a vivência no país que facilita, é a questão da pragmática. O que é isso? É
você saber qual palavra é usada num contexto específico. Por exemplo, aqui em português a gente usa o verbo procurar. A gente tem o verbo buscar, tem o mesmo sentido, só que a gente não usa. Por que a gente não usa? Por hábito a gente não usa. Uma pessoa que fala espanhol, ela vai falar buscar. A gente vai entender, a gente responde por procurar. A gente nem percebe que a gente faz essa troca, mas a gente faz. Procurar em espanhol não existe, mas existe buscar, e a gente entende as duas coisas. Então eles falam buscar e a gente responde procurar. E para uma pessoa que quer falar português, se ela falar buscar, pra gente, a gente nem percebe a diferença e ela tá falando português. Mas se quer falar como nativo, aí a pessoa tem que falar procurar. Não é erro, isso não é erro, hein? Mas é que se você quer falar como um local, você quer usar as palavras que eles usam. Porque muitas vezes a gente só percebe que a pessoa é estrangeira, ela pode falar fluentemente sem sotaque. A gente percebe que ela é estrangeira porque usou uma palavra num contexto que não é comum. O que não quer dizer que está errado. Quer dizer que a gente não costuma usar naquele contexto. Ou seja, pragmática é questão de uso. Por que as pessoas elegem uma palavra e não outra para usar em determinados contextos, a gente não sabe explicar. E por não saber explicar, que é difícil de as pessoas aprenderem qual contexto usar qual palavra. Então, para mim, são as 3 maiores dificuldades para entender o idioma. E é claro que a leitura ajuda isso também, porque você vê o contexto em que aquelas palavras estão sendo usadas, certo? Então é prestar atenção nisso, porque aí quando você for falar, você sabe qual palavra usar naquele contexto, por mais que você conheça sinônimos. Agora eu vou falar uma dificuldade da leitura. A desvantagem é, quando você lê muito, você entra em contato com a escrita e não com a fonética, não com o som. Pelo menos quando eu estudava, a gente não usava muito, não tinha muita coisa na internet que ajudava, então na época que eu estudei era mais difícil. E aí, o que acontecia? Eu via a palavra escrita, sabia o que ela significava e muitas vezes errava a pronúncia, porque em inglês não há muita regra de pronúncia, né? Isso em francês já não acontece, em espanhol também não acontece, tem regras básicas e tal. Mas em inglês pode ser complicado por conta disso. Então, quando você conhece uma palavra em inglês, veja como ela é pronunciada. Escute a pronúncia dela. Porque senão você só vai conseguir identificá-la se ela estiver escrita. Se você escutar, você não vai saber o que é. Então isso me prejudicou. Então muitas palavras eu sabia o que significava, mas não sabia pronunciar. Quando eu escutava, não associava a palavra que eu vi escrita, né? Em inglês isso acontece muito. Mas uma outra vantagem de ler muito, já que eu falei uma desvantagem, vou falar mais uma vantagem. Outra vantagem de ler muito é que você fica com um vocabulário muito rico. A minha professora de inglês, ela pedia sinônimos para mim, porque muitas vezes os alunos perguntavam o que significava uma palavra e ela não ia falar, não ia traduzir, né? Ela tentava explicar em inglês o que significava e às vezes a pessoa não entendia. Aí ela tentava por meio de sinônimos, a outra palavra com o mesmo sentido. E às vezes ela não lembrava, ela perguntava para mim, sinônimo da palavra tal. E eu sabia, de tanto ler. Ora, eu praticamente fiz uma apologia da leitura nesses últimos minutos, certo? Mas o que tem mais de dica para facilitar a leitura? Eu falei para vocês que se você tiver conhecimento básico já vale, já pode começar a ler, certo? Certo. A outra dica também na novidade é não olhe no dicionário, tente apreender pelo contexto. Porque se você ir no dicionário toda vez, você vai desanimar, você não vai ler. Porque a cada palavra que você desconhecer, se for no dicionário, você desanima. E você não vai decorar. Assim, você não vai decorar porque você vai ir muitas vezes ao dicionário. E não vai adiantar, você vai largar a leitura. Então tente pelo contexto. Se você falar, ah, mas eu não entendo todas as palavras, eu tenho vontade de entender. Ora, nem em português eu entendo tudo. Você pega um texto do século XIX, século anterior, você entende tudo? Eu duvido. Eu não entendo tudo. Tem palavras que, por pragmática, aquilo que eu já expliquei, por uma questão pragmática, já entrou em desuso e a gente não está acostumado a usar e às vezes não sabe o sentido. Às vezes a gente sabe, às vezes não sabe. Às vezes não é nem texto muito antigo, mas uma questão regional, palavras usadas apenas no Nordeste ou apenas no Sul e a gente não conhece. E a gente consegue, muitas vezes, a maior parte das vezes a gente consegue entender pelo contexto. Para ler outro idioma, faça isso também. Não só para ler, hein? Para escutar. Para compreensão de modo geral, compreensão oral e compreensão escrita. A outra dica. Quando for usar o dicionário, em alguns casos você tem que usar, porque se você lê, você percebeu que tem uma palavra ali que é crucial, você não consegue entender o sentido dela, você percebe que aquela palavra você tem que buscar o sentido no dicionário. Faça isso no dicionário monolíngue, ou seja, do idioma, de inglês para inglês, francês para francês, que aí tem lá a explicação.
Mais do que isso, hein? Você veja a explicação, as várias acepções, mas veja o contexto de uso. Os bons dicionários sempre apresentam qual contexto usar. E aí você já começa a prestar atenção também em preposição, ser masculino, ser feminino. Então, quando for ao dicionário, percebam isso que eu falei, a preposição que rege e o gênero, ser masculino, feminino e o contexto utilizado. É difícil? Não é fácil. Aprender o idioma não é fácil. Aprender corretamente o nosso já não é fácil, imagine um outro idioma. Mas dá pra ler, dá pra você começar a se desenvolver, só não dá pra desistir. Porque é um processo, às vezes é um processo pra vida inteira. Aprender português é um processo pra vida inteira. Também é assim com os outros idiomas, qualquer idioma. Porque a língua é viva, ela vai se desenvolvendo, vão surgindo gírias. As gírias envelhecem, então. Se você acha que fala bem o idioma, se você passa um tempo sem falar, sem ler, já vão usar outras gírias, você já vai ter dificuldade de assistir filme, porque em filme tem muitas gírias, então é um aprendizado para a vida inteira, né? Você tem que estar em contato a vida inteira. Hoje há mais facilidades, há muita coisa no YouTube, né? Muitas facilidades. Quando eu comecei a aprender inglês, há muito tempo atrás, não tinha tantos recursos audiovisuais como há hoje. Uma outra coisa muito interessante para vocês verem no dicionário, os bons dicionários, eles trazem a transcrição fonética da palavra. Ou seja, você pode não ouvir o som, mas se você dominar o alfabeto fonético, você vai saber. Naquele vídeo que eu falei sobre poesia, sobre sonoridade, eu expliquei um pouco de fonética, indiquei lá um site com sons, com alfabeto fonético e como é fácil aprender. Se você tem interesse, vá lá, dá uma olhada naquele vídeo, vá lá, clica, eu deixei acho que nas descrições o link do site, para você entender do que eu estou falando, que é você olhar o dicionário, né? Não são todos os dicionários que tem isso, mas os bons têm. E ver lá como se pronuncia aqui. Apesar de já ter falado muito, o que eu tenho para dizer de mais importante nesse vídeo vem agora. Sabem aquelas classes de palavras que a gente aprende lá no ensino fundamental? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, tal. Então, eu acho que é muito importante você dominar isso um pouquinho, e isso todo mundo sabe, porque assim, a gente praticamente sofreu uma lavagem cerebral. Então vocês devem saber o que é um adjetivo que qualifica o substantivo, né? Alto, feio, baixo, magro, gordo, bonito, essas coisas todas. E vocês devem saber que o advérbio modifica o verbo. E tem as preposições, que é a questão de regência que eu falei, artigo feminino, indefinido, masculino, definido, enfim, essas coisas todas. Isso todo mundo sabe, eu tenho certeza, por menos que todo mundo assim, alfabetizado sabe, por menos que você tenha afinidade com o português e tudo mais, essas coisas a gente sabe. E eu acho que para ler melhor em outro idioma é bom que vocês tenham conhecimento do que são essas classes de palavras nos outros idiomas também. E mesmo que você não saiba, assim, conscientemente, você sabe inconscientemente. É aquilo que o Chomsky chama de gramática universal, né? E isso só serve para a língua não declinada. Ou seja, você pode não conhecer essas palavras nos outros idiomas, mas pela disposição, pela terminação, por tudo, você sabe o que é adjetivo, o que está qualificando, o que está mudando o verbo, enfim, você sabe. Por quê? Porque a gente já tem uma estrutura sintática na cabeça do idioma que a gente fala, então se a gente pega outros idiomas com uma sintaxe parecida, a gente, por analogia, a gente já sabe. Então assim, a dica é, aprenda o máximo que vocês puderem de substantivo e verbo, sabe? O significado, aprenda o verbo o máximo que vocês puderem. Em inglês tem muitos verbos, eu acho que em inglês tem muitas palavras, né? Idiomas como espanhol, acho que francês tem, o vocabulário é mais reduzido, mas em inglês tem muita coisa. Se você sabe o substantivo, você sabe qual é o verbo da frase, você sabe que o substantivo está relacionado ao verbo, as outras classes de palavras estão subordinadas a essas duas. Então assim, verbo correr. Correu rapidamente, correu mancando, correu, enfim, não importa, o que importa é que você sabe o que é correr. Rapidamente é o que? Advérbio, está modificando o verbo, intensidade. É importante? É, mas não é o essencial. Substantivo e verbo são o núcleo duro da frase, do pensamento, da comunicação. Ali. Os outros são, não, eu ia falar periférico, não é exatamente periférico, mas eles são dependentes dessas duas classes de palavras. Sabendo o que é
substantivo, sabendo o que é verbo, o resto você apreende pelo contexto. Com aquelas outras dicas que eu disse, saber o gênero, saber tentar aprender a preposição, fica mais fácil ainda, né? Porque essas classes de palavras, elas são importantes, advérbio, mas elas não são essenciais, elas são suplementares a essas duas classes principais. O contexto vai te informar se a pessoa correu rapidamente ou não, de modo que você percebe que a palavra que seria o equivalente a rapidamente, você apreende pelo contexto. É sempre pelo contexto, gente, e prestando atenção em como essas palavras se relacionam entre elas. Você já começa, você só vai evoluindo, né? O seu percentual de apreensão do sentido só vai aumentando. Isso que eu estou falando de classe de palavras pode parecer complicado, mas como eu já citei Chomsky, vou remeter a ele novamente. Eu tenho certeza que vocês usam o Google Tradutor, se não usam frequentemente, já utilizaram alguma vez na vida. Saibam que há uns 15 anos o Google Tradutor era muito ruim, ou até mais. Esses tradutores eletrônicos eram muito ruins. Hoje eles estão bem melhores para inglês, então é melhor ainda do que para outros idiomas. São perfeitos, traduzem, não, você não pode confiar, né? Mas já faz uma tradução bem boa, por conta disso que eu falei, isso que o Chomsky chama de gramática universal. Você consegue apreender o que é substantivo, o que é adjetivo, o que é advérbio, por isso que ele traduz tão bem. Tão bem assim, em relação ao que era no passado. Leiam mais sobre isso, eu tenho certeza que vocês vão achar coisa facilmente na internet. Gramática universal, que a gente chama de linguística computacional. Isso vale para a leitura. Então, leiam mais sobre gramática universal, que vocês vão entender melhor o que eu estou falando, porque o vídeo já está longo, se eu for me alongar nisso, vai ficar muito mais complicado. Voltando a esses idiomas que eu conheço um pouco, a minha percepção sobre eles, né? Já que eu falei que a gente precisa desenvolver 4 habilidades. Inglês, embora muita gente tenha pavor, acha difícil, inglês é um dos mais fáceis para aprender. O que é difícil em inglês é a pronúncia, eu acho, porque não há muita lógica. Tá? Em espanhol, em francês, italiano, tem ali umas normas de pronúncia que você aprende e depois já fica fácil. Em inglês, não. Não tem muita lógica, não tem muito padrão e há muitas palavras, né? É um vocabulário riquíssimo, o vocabulário inglês. Então, a dificuldade maior é a parte da oralidade, seja a compreensão ou a produção oral. Escrever em inglês é muito mais fácil do que escrever em italiano, francês e espanhol. Por quê? Porque não é parecido com o português. A semelhança dos outros idiomas dificulta muito uma boa escrita, né? Essa é a percepção que eu tenho. Em inglês, tempo verbal é fácil, essa questão de gênero é fácil, questão de plural é fácil, sabe? É muito simplificado, verbo facílimo. Se você compara verbo em italiano, francês e espanhol com o verbo em inglês, você fala, nossa senhora, o inglês é muito mais fácil, muito mais fácil. Em francês, o mais difícil é a escrita. Por quê? Porque em francês, a gente não fala conforme a gente escreve. Às vezes uma palavra é desse tamanho, a gente só fala esse tanto. Em francês, quando você fala, quase não tem diferença entre singular, plural, feminino e masculino. Mas na escrita tem. Na fala não tem, na escrita tem. O que piora em francês também é que eles não atualizam a ortografia. Então tem coisa com PH, palavras com uns 3, 4 acentos. E então isso dificulta muito. Letras dobradas, eles não atualizam desde, sei lá, séculos, né? Então dificulta bastante. Em espanhol, o que é mais difícil também é a escrita por conta da semelhança. Só que é difícil só por conta da semelhança, não por conta da ortografia, não por conta dessas coisas de singular e plural, masculino e feminino do francês. Em italiano, acho que a dificuldade é um pouco como no francês, a parte escrita, porque muitas letras dobradas, sabe? E isso dificulta um pouco. Tanto que nesses dois idiomas, francês e italiano, se você ouve o texto falado, você não acha difícil. Quando você vê o texto escrito, o mesmo texto, você se assusta. Você não imagina que aquelas palavras ditas de maneira tão fáceis de se compreender sejam escritas daquela forma. Certo? Então, essas são as minhas percepções. O que eu quero estudar ainda de idioma? Eu quero aperfeiçoar os que eu já conheço. Eu quero estudar italiano, porque quem já estudou francês, espanhol, fala português, italiano é só um passinho a mais, né? Até uma judiação, se não querer aprender, porque já fica bem mais fácil. A estrutura sintática do italiano é bem parecida com a do francês. E eu quero aprender ainda um pouco de alemão, porque você vai nesses países nórdicos, eles falam alemão. O inglês que a gente usa em qualquer outro país seria o alemão, por isso. Então eu fiz uma viagem pelo leste europeu, República Tcheca, Polônia, Eslováquia,
Hungria, só os bem mais jovens, né, porque depois da queda do muro isso ficou mais fácil, só os bem mais jovens falam inglês. Os outros não, eles têm boa vontade de ajudar, mas eles não falam inglês, os mais velhos. E às vezes você vai em algum lugar lá, tá escrito em alemão. Em Frankfurt, eu fui na casa do Goethe e só tinha textos escritos em alemão, então eu me sentia um pouco analfabeta, né? Não tinha nada em inglês, não tinha nada em outro idioma, só em alemão, assim, que explicava tudo. E eu não pude entender, né? Então eu falei, nossa, eu tenho que aprender um pouco de alemão, nem que seja só para ler. Eu não pretendo falar esse idioma porque eu acho difícil, mas só para ler. E eu quero me desenvolver mais nesses outros que eu já citei. A dica final é, esteja sempre em contato com o idioma que você quer aprender. Sabe? Porque assim você vai aprender sem perceber que está aprendendo. Aprender o idioma é uma coisa muito tortuosa quando você fica com aquela autopressão, sabe? Tem que aprender uma palavra por dia, não sei quantas palavras por dia, tem que... Não, entre em contato e relaxa. Seja lendo, seja vendo filme sem legenda ou com a legenda no idioma, né, inglês, francês. Ou seja, esteja em contato com a língua, visual ou auditivamente falando. Hoje em dia está cada vez mais fácil, a gente está sempre em contato. Muitos filmes, vídeos no YouTube e é muito fácil aprender, muito mais fácil do que era antes. Então, tirem proveito disso. Viagem sempre ajuda, mas em tempos de crise, né, não é uma opção válida para todos. Então, assim, utilize recursos gratuitos, né, internet, enfim. É não desanimar, gente, é entrar sempre em contato e não ficar com uma pressão, sabe? Porque você vai aprender. Mas é isso, esse vídeo já tá longo, eu acho que eu não acrescentei muito ao que vocês já sabem, né, como eu já tinha dito antes, mas, enfim, cumpri o prometido, fiz um vídeo. Se ficou alguma dúvida, se é que eu posso esclarecer alguma dúvida sobre esse assunto, né, vocês deixam aqui embaixo nos comentários, enfim, a gente vai interagindo, tá bom? Muito obrigada por assistir, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que eu uso muito Snapchat, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.